Olá pessoal, está começando o nosso Claquete em Cena. Desta vez vamos debater o universo do Harry Potter. Um programa de muita magia hoje. Só que hoje o programa também está cheio, né? Você vê como é um momento realmente mágico, um momento único. A casa está lotada, né? Todos os ingressos vendidos. Estou aqui em companhia não só de uma, de duas, de três pessoas. Paola, Denis e o Serginho estreando aqui no nosso programa. Vocês gostam de Harry Potter, né, gente? Bastante. Vocês gostam do que no Harry Potter? O que chama a atenção nessa série? Tudo. Tudo, né? O costume é grande. E você, Dan, o que você gosta mesmo? Acho que a história em si, a história de vida do personagem principal e das pessoas que estão em volta dele, né? Então isso me atrai. O que te atrai mais nesse Harry Potter, Serginho? Eu acho que a magia, né? E também toda essa capacidade que a escritora teve de criar todo um universo mágico. Imaginar que ela começou com um pedaço de um guardanapo, segundo ela mesma diz. Eu acho interessantíssimo. E ela reacendeu o interesse por esse tipo de literatura infantil. Sim, né? sim. E ela foi uma das autoras modernas que fez as crianças voltarem a ter um hábito de leitura, né, gente? A comprar livro. O livro não estava mais sendo vendido em nada. Ela fez as pessoas comprarem os livros, terem acesso, porque os livros estavam também muito caros, a maioria dos livros. Ela de repente lançou esses livros que ficaram mais acessíveis, as pessoas começaram a comprar. Então, foi uma vantagem para ela e para a gente. Pra gente, eu acho que foi uma grande vantagem, porque é um universo muito vasto e ajuda na imaginação da criança. Acho que todos nós aqui lemos durante a infância, adolescência, assim, próximos à idade do Harry. Eu tinha a idade do Harry quando eu comecei a ler. Então, pra mim, foi assim, tipo, o que dá aquela pontinha de esperança de algo mágico, porque acho que é uma idade que você já tá perdendo um pouco daquela inocência. Eu acho que o Harry Potter consegue manter aquele sonho vivo dentro do adolescente, do jovem. Ou seja, todo mundo ficou esperando a cartinha de Hogwarts. Eu fiquei, não vou negar. Vocês ficaram esperando, né? Eu fiquei também. Apesar de eu já ser um pouquinho mais velho que ela, eu fiquei também. Você ficou esperando, Serginho? Chegar uma cartinha? Não, descobrir que você tem poderes mágicos? Não cheguei. Já estava passada essa fase? Já estava passada essa fase. Mas é incrível, assim, imaginar que um livro ainda possa despertar interesse nas crianças, coisa que até então eu acho que antes de Harry Potter as crianças não liam tanto quanto pós Harry Potter, né? É engraçado que, como ela foi fazendo cada livro, foi um ano, né, seguinte, né, então com os personagens crescendo, quem estava lendo também crescia junto. Imaginar que começou a criança... a chamar os adultos também, né, essa história, né? Imaginar que a criança... E eram livros, assim, não eram finos, são livros grossos. E você via a criança devorando eles, esperando o próximo lançamento. Isso era incrível. Mas a sacada não foi só a criança. O adulto que pegou esse livro para a criança começou a ler também. E o que eu acho interessante que o pessoal comenta que a Ordem da Fênix é o maior livro da coleção inteira. Eu li em uma semana. Que é o quinto, né? É o É o quinto. Eu lembro que eu tava chegando na época de Natal, era lançamento, meu pai já fazia compras online na Saraiva. Ele perguntou se eu queria de Natal, mas eu só ia pegar o livro com a minha nota final chegando, e aí eu fiquei morrendo de medo. Aí eu passei de ano, ele me deu o livro e eu queria ler na frente de todo mundo, porque eu queria ser a primeira a ler. Eu triturei o livro em uma semana, pra ter aquele gostinho de ler o Beira do Harry com a Cho Chang, que foi substituído do quinto livro pro quarto filme. E eu adorava dar spoiler pra todo mundo, porque eu era a mala, né? Mas eu queria ter aquele gostinho de ler. E você fazia questão de ler primeiro de todo mundo para dar spoiler para todo mundo. Eu sou muito sonserina. Eu gostava de ter essa ambição, aquele jeitinho Malfoy de ser. Eu acho engraçado assim, que ela começa a escrever o livro, os dois primeiros, na minha opinião, são bem infanto-juvenis. A partir do terceiro, ela se desenvolve totalmente enquanto escritora. Ela começa a fazer coisas que ela não tinha feito no primeiro e no segundo e se torna essa escritora que a gente conhece hoje, né? Então, também foi um aprendizado, imagino. É que o Harry também, ele estava naquele início, de 11, 12 anos, então também ele estava nesse princípio. Tem essa evolução. Ela seguiu essa linha porque ele também estava ali naquela linha, de 11, 12 anos e de 12 para 13. E a evolução chegou no cinema, né? Sim. Acho que eu conversei com o Serginho sobre o programa. Serginho, você estava lembrando que tinha gente interessada em fazer esse filme
no cinema e não era a Rowling, né? Sim, sim. Como é que é dessa história? O primeiro a surgir com a ideia lá, a ideia de filmar foi o Steven Spielberg. O Steven Spielberg queria fazer o filme da série Harry Potter, só que aí tinha um senão. Ele queria americanizar a trama e colocar um ator americano, que era, na época, o queridinho de Spielberg, que era o Haley Joel Osment. O menino que via pessoas mortas. Inteligência artificial. Inteligência artificial também com o próprio Spielberg. Ele queria fazer com ele. Quando isso chegou na Rowling, ela bateu o pé, falou não, não, não. E é uma atitude corajosa, porque afinal de contas é Steven Spielberg, né? Você não diz não pra... Parece que fosse uma heresia dizer não para Spielberg, porque você pode acabar perdendo uma grande chance, né? Mas ela foi, bateu o pé, falou não, a trama vai ser... E o que no final das contas foi muito bom, porque se ela americanizasse, a gente ia perder muita coisa. E acabou que Spielberg pulou fora do projeto e foi fazer com o Spielberg, foi brincar, dizem que ele foi brincar de Stanley Kubrick fazendo inteligência artificial. Mas é engraçado que quem assume o projeto é o Chris Columbus, que é uma cria do Spielberg. Então, a parte de magia que o Spielberg poderia trazer para o projeto continuou. Sim, só que ele estava mais como um diretor operário, assim. Eu acho que ele estava mais para aceitar o que a Rowling queria. Vocês que gostam do livro, do romance, o que vocês acham da adaptação em si para o cinema? Então, aí você pega um pouquinho pesado. Eu acho assim, é boa, entendeu? Só que a partir do terceiro filme, eles mudaram o diretor, né? Sim. O terceiro filme, pra mim, é o melhor de todos. Eu acho que a partir do quarto... a partir do quarto filme, que as histórias são maiores, os livros são mais longos, eles tentaram adaptar e perdeu muita coisa. Por mais que fizessem 2 filmes, Ordem da Fênix, Relíquias da Morte, são filmes mais longos e teve até os divididos em parte 1. Relíquias da Morte foi parte 1, parte 2. Eu acho que perde um pouco da essência porque eles tentaram encurtar muito e tinha muito pedaço importante que ficou faltando. Engraçado deles terem tentado isso no último filme. Se tivessem feito isso antes, teria esse espaço, talvez, para ter uma adaptação mais justa, né? Denis. Acho digna a obra. Mas realmente também o povo não estava preparado ainda para filmes muito longos, né? Porque assim, o povo adulto até que estava, mas o povo que estava crescendo, infanto-juvenil, acho que eles fizeram isso também meio que preparando para filmes longos. Igual O Senhor dos Anéis, né? Teve toda aquela preparação e fizeram aqueles filmes extensos, cansativos, apesar de serem muito bons, que estão planejando refazer, né? Eu ouvi rumores que eles estão planejando. Sim, tem uma série da Amazon. Sim. E eu acho que tanto O Senhor dos Anéis quanto o Harry Potter também tem suas edições especiais com cenas a mais, tem suas versões estendidas. Tem, mas no caso do Senhor dos Anéis eu sei que acrescenta bastante coisa. Do Harry Potter eu não sei se acrescenta tanto assim e resolve essa dificuldade de adaptação. O Hobbit acrescentou coisas desnecessárias até. No filme. Mas é que o Hobbit também é um livro transformado em 3 filmes. Mas não o faz Hobbit sentido é uma nenhum. literatura mais infantil comparado ao Senhor dos Anéis. Os livros não são para adultos. Não, para mim não faz sentido nenhum ter dividido o filme em 3 o livro em 3 filmes. É outra época também, outra questão. E o Hobbit, os 2 primeiros filmes, eu acho muito melhores do que o terceiro. Eu acho que a animação gráfica do terceiro é ruim. O 3 ele é um clímax sem história. Então... Os 3 eles não me despertaram aquela mesma emoção que eu tive com a saga Senhor dos Anéis. E pegando esse gancho, você teve a mesma emoção assistindo Animais Fantásticos que você teve assistindo Harry Potter? Ele é divertido, mas não é... Por seja um universo já conhecido, eu não teve aquela surpresa toda. E eu acho que o personagem, o principal lá, que eu nem me lembro o nome dele, Newt Scamander, ele é meio insosso, eu acho. Ele é o grande calcanhar se o filme tem um calcanhar de Aquiles lá, é ele. Mas também não é uma história muito parecida? É um livro curto sendo esticado para vários filmes? Então, eu já penso assim, que o que surpreende o filme é exatamente o Newt.
Só que assim, as pessoas foram esperando no cinema esperando uma coisa, o universo Harry Potter. Teve muita gente que chegou a pensar, nossa, que filme porcaria perto dos outros filmes da J.K., a história e tal. Só que assim, quando começa a mesma trama, é o Newt com duas moças e um outro rapaz. Esse outro rapaz, ele é inspirado na própria J.K., tanto é que as iniciais do nome dele é J.K. também. E a memória dele é apagada, porque ele não é o bruxo da história. Então, é como se ela estivesse acordando do sonho dela e como ela imaginou o universo Harry Potter. A partir do momento que você assiste esse filme, o primeiro, do Animais Fantásticos, com essa visão, você começa a entender de onde ela tirou o universo Harry Potter. Então, você tem que ir assistir com dois tipos de olhares, pensando como ela e pensando como fã da saga. Aí você vai ter duas opiniões. E tem outra coisa que o pessoal tem que levar em conta, que Animais Fantásticos e Onde Habita é um livro catálogo. Ela roteirizou, ela pegou e transformou um roteiro em cima de um livro catálogo, onde você mostra as criaturas, de onde elas vêm, que é muito parecido, se for pensar, no filme onde o Hagrid ensina os jovens. Ele pega um livro catálogo também de seres fantásticos. Então, ela pegou esse gancho do livro do Animais Fantásticos, desse também que o Hagrid usa, e fez um filme, ou não, né? Que ela tá previsto para fazer 5 filmes, né? Então, na verdade, esse é também um sinal, né? Porque o filme Animais Fantásticos Onde Ele Habita, quando apareceu, falaram que iam adaptar ele, eu imaginei um National Geographic de animais fantásticos. Eu imaginei um narrador lá falando assim, aqui está o unicórnio. O unicórnio está no seu habitat natural. Porque o livro Animais Fantásticos não tem um enredo, né? Aí eu queria ver como que... Até tem gente que não gosta, acha que a Marvel, que a Warner estava sendo mercenária, estava querendo arrancar o último... Assim, da onde pudesse tirar dinheiro. Mas aí é a parte, né, que a gente esquece que toda arte também é um comércio. Então, o lado comercial sempre vai estar arranjado, né? A gente tem Star Wars até hoje, tem Marvel até hoje, porque também é um comércio. Se a gente ficasse tão apegado à pureza da história original e nada se desenvolvesse além da história original, não haveria Batman, não haveria Homem-Aranha, não haveria Star Wars, não haveria quase nada. Eu acho muito legal as cenas do Newt com o Pelúcio. Eu acho o Pelúcio muito inteligentinho, as coisas que ele faz. Se desse um pouquinho mais de destaque para ele, para dar umas cenas mais de humor pro filme, ia ser muito mais gostosinho de assistir. Eu achei bem pesado. Igual esse segundo, eu acho que vai ser pesado, porque são os crimes, né, que vão abordar agora. Então, o Pelúcio dá uma quebrada nisso. E eu acredito que também eles pegam o gancho desse filme por causa do final do primeiro filme, onde o Grindelwald aparece. Sim. Então eles aproveitaram esse gancho para construir o filme de agora. Mas nisso não vai também diminuir um pouco dessa preocupação, ou dessa visão diferenciada que as pessoas entraram nessa nova saga? A partir do momento que esses filmes vão progredir, a gente vai entrar cada vez mais no universo mesmo do Harry Potter, então vai ficar tudo mais em casa e as pessoas vão poder encarar mais essa história de uma forma mais interessante. Assim. Eu acho que sim. O problema é o que a gente sempre aborda aqui. Expectativa. A expectativa da comunidade da internet e esses chorinhos que tem hoje em dia. Em vez de esperar para ver como vai ser, as pessoas preferem criticar. Que hoje também não tem mais a expectativa, não tem mais a expectativa. Antes não tinha internet, hoje tudo cai o trailer, todo mundo já está comentando, perdeu-se essa noção de expectativa, né? Eu acho que sempre teve isso por causa, assim, a diferença é a mídia que aborda. Antes tinha jornal, as pessoas conversavam, mas não conversavam. Não tinha essa vasta opinião para trocar ideias, né? Essa comunidade grande que hoje nós temos cai hoje. na internet, ou alguém já assiste o filme, já vai lá comentar, já fala. Com um diferencial maior ainda, né? A autora está no Twitter e você pode se comunicar com ela diretamente e ela responde, né? Então, isso é uma coisa até meio que inédita em termos de cinema. Você pode ter um debate com ela, que ela conversa com você normalmente. Ela explica para você as ideias dela, tudo. Ela solta alguns easter eggs, alguns spoilers, assim, para te deixar mais instigado. E os fãs curtem o que ela faz. Isso é muito gostoso. Ela lançava capítulos, né? Inéditos, né? Pequenos contos que enriqueciam a saga e coisas assim. O problema é que a internet hoje é mimizenta. Em vez de esperar a obra ficar pronta e ir lá assistir e fazer comentário, eu prefiro, não é mais Harry Potter, não mudou muito e tá uma porcaria, e não é mais Hogwarts, é nos Estados Unidos agora, e
não aceitam mudanças e renovações. E parte Mas do todo mundo é mimimi em crítico. cima do Johnny Depp, né? Sim. Muito em cima dele, que trouxe Em também cima uma dele polêmica. também teve uma Ezra Miller polêmica. criticar a atuação dele, que eu achei fantástica. Por causa da agressão que ele teve com a esposa dele, teve essa tem umas polêmica. coisas tensas. Eu conheço, teve uma amiga minha que não acreditava. Ela falava assim, não, ele não fez isso. Mas ele foi não fez falsa isso. a acusação dela. Caiu depois na internet que ele realmente não agrediu ela, que foi um outro tipo de coisa que rolou entre eles, eu não lembro ao certo agora, mas que foi comprovado que ele não agrediu ela. Mas independente disso, o que teve um abaixo-assinado, querendo não queremos Johnny Depp no filme. Eu não sei como é que isso vai resultar na bilheteria do filme. Será que alguém vai deixar de assistir o filme por Eu acho que causa até disso? alguns até podem fazer isso, mas eu acho que a maioria não. Primeiro, não está nem informada disso, e segundo, talvez nem se importe. Eu acho que assim, isso foi mais por causa da onda de feminismo. Até o Morgan Freeman foi acusado de assediar mulheres dentro de bastidores, etc. Mas eu acho que as pessoas às vezes esquecem que existem fake news. As pessoas estão acostumadas a julgar. O feminismo, graças a Deus, está ganhando voz. Mas hoje é muito fácil você acusar alguém e essa pessoa, em vez de ser inocente até que se prove ao contrário, já recebe 1000 dedos na cara. E fora que as pessoas erram e se recuperam. Né? Temos Sim. vários casos de atores americanos que fizeram coisa errada, alguns já foram para a cadeia, mas se recuperaram e depois se tornaram... Tem atores muito piores, cantores muito piores, que foi o caso daquele cantor X-Station aí. Tem gente que inocenta ele mesmo estando na cara as porcarias que ele fez, as agressões. Se a gente citou a Marvel, o Robert Downey Jr. é um caso desse, é um cara que se envolveu com drogas, chegou a ser preso, foi pro fundo do poço, mas se recuperou. Sim. Quando... E fez um sucesso tremendo fazendo um Homem de Ferro. E também era um personagem que tinha um pouquinho disso, isso que Falta a oportunidade da pessoa se redimir. Às vezes é tanto ódio em cima da pessoa que a pessoa não quer se redimir das coisas que faz. E é engraçado que boa parte dessas histórias envolve um personagem que se redime, né? Sim. É a dificuldade de entender a mensagem da coisa que você mais gosta. Sim. É mais fácil acusar do que perdoar, né? É mais fácil considerar que o Severus Snape é do mal. Pra mim ele é um dos melhores atores e melhor papel que tem. Eu não consigo odiar Ele é o herói, Snape. ele é o Pra herói mim, esquecido ele é o da herói. saga. Eu tenho amigos que falam pra mim, o Snape é uma porcaria no livro, é uma porcaria no filme, eu odeio esse professor, ele é péssimo, não sei o quê. O Alan Rickman foi um excelente ator, mas o Snape não presta. Eu falei, mas ele... Cara, ele merece um filme pra ele, com a história Acho que é dele. o perfil do Snape também, pra muita gente, porque é muita gente certinha, né? O heróizinho, o vilãozinho. E um cara que é meio termo, né? O que o pessoal chama de anti-herói, que não é nem vilão, mas também não é o herói. Isso ainda confunde as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Pra mim, o vilão é ou o pai do certinho, ou certinho, ou errado. Não, para tudo, para as máquinas. Como é que é essa história? porque- O vilão é o pai do Harry? É ele que fez bullying com o Snape, ele que era o metido arrogante da história, ele que maltratava os colegas. E então ele tem uma certa porcentagem de culpa no que o Harry passa. Exatamente. Então o errado é o James, né? Thiago Potter. Thiago Pra Potter. mim, Thiago ele Potter. é o banana da história. Aliás, uma coisa que eu acho ruim, que se o nome dele, do Harry, é em inglês, por que não colocou James ao invés de colocar Thiago? Pois Você já pôs Harry Potter? Não tinha que Por ter que não colocado, colocou né? James Potter ao invés de Thiago Potter? Eu não entendi essa. Até hoje eu não entendo. Poxa, e no álbum tá lá, J de James. Sim. Quer dizer, então pra que foi mudar? Se fosse uma coisa muito difícil de se pronunciar, mas ia se falar direto, Harry James Potter. Então as pessoas iam pronunciar. E James já é um nome que as pessoas também já sabem Já pronunciar. estão familiarizados. Entendeu? Não na chave. Agora eu não entendi porque eles fizeram isso. Nada contra. Com certeza foi uma coisa dos estúdios da dublagem, coisa e tal. Ó, gente, tocou aqui o celular. A gente vai ter que encerrar essa primeira parte e a gente vai aproveitar esse intervalo para perguntar para Rowling lá no Twitter por que foi feito isso, senão a gente não entende também por que teve essa mudança. Até daqui a pouco, pessoal. Você tem uma voz lenta muito cansada. Oi, pessoal, a gente está aqui com a Luísa Palomanes e vamos fazer uma entrevista que ainda ninguém fez, lá nas perguntas. Tudo bem com você? Você deve estar cansada já. Tudo bem. Como você se sente sendo uma influenciadora do feminismo, sendo ícone em vários filmes?
e sua influência com as suas fãs, aí as fãs das personagens que você dubla. Como você se sente em relação a isso? Na verdade, eu nem me sentia muito assim, porque, na verdade, assim, as próprias personagens, né, elas trazem essa coisa da personalidade forte, do feminismo. Eu sempre falo muito da Merida, né, que isso pra mim ela é muito marcante, assim. Só que aí eu comecei a postar coisas no meu Instagram, tipo, da minha própria vida, de coisas que acontecem e tal. Não só sobre o feminismo, mas umas outras questões também de que acontecem na minha vida, enfim. E assim, eu aproveito que dessa minha... Como é que eu posso dizer? Digamos assim, né? Dessa minha influência. É pra poder fazer uma coisa... Pra não ficar só falando, gente, olha a roupa que eu comprei e tal, né? Então, tipo, não que... Cada um faz o que quer, mas eu prefiro fazer... Eu tento sempre falar um pouco até mesmo sobre espiritualidade, algumas coisas assim no meu Instagram. E eu acho isso muito importante. E queria agradecer a minha irmã, que ela que me abriu o olho para isso, porque eu já sofri um relacionamento abusivo. Eu não fazia a menor ideia que eu sofri um relacionamento abusivo. Eu sempre achei que eu sempre fui a sua dona da porra toda. Até estar num relacionamento abusivo e só descobri porque ela falou. E ela falou assim, olha só, me mandou vários links na internet e eu falei... É possível que eu passe por isso. E aí, depois daquilo, minha vida deu uma pá, deu uma... Porque eu acho que não é por acaso que essa época que está acontecendo agora, o feminismo está subindo muito, é justamente a época do sagrado feminino mesmo, da energia do sagrado feminino, que é a energia da cura. Então, assim, acho que se perdeu há muito tempo, desde a época que... Há muito tempo antes disso que eu vou falar, mas... principalmente com lance de fogueira, de caça-bruxas, de queimar livro e queimar não sei o que lá, enfim, foi se perdendo tudo por aí. E a força masculina, a mulher teve que assumir um pouco desse lance também da força masculina, até mesmo para se defender. E aí começou a ficar muito desequilibrado, né, esse lance de masculino e feminino. E eu acho que agora chegando, né, com poder feminino, acho que veio até mesmo para curar o próprio sagrado masculino, para dar uma equilibrada nisso, assim. A frase decorada que é mais fácil. Hermione, vamos lá. As frases são parecidas, na verdade, mas... Sem problema. Pode? Pode. Vingardium Leviosa! Mas já foi. Suando muito, vocês não estão entendendo. Quem? Tracer. Vamos lá. Não se preocupe, queridos, a cavalaria chegou. Evelyn, já tá próxima, já tá engatilhada aqui, vamos logo de Evelyn. Ai, peraí. Não, eu queria pensar em outra frase, mas agora eu me confundi. Aquela do... Não, mas eu sou boa. Eu sou má, mas eu pareço boa. Mas eu esqueci. Não, se eu te pego mesmo. Pronto. Ai, se eu te pego. Essa é a mais diferente. Agora o resto... E o que você lembra, assim, outro que você quiser mandar pra galera? Já sei, estelar. Peraí, deixa eu só pensar em alguma coisa. Vou inventar uma frase, né, obviamente. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Um beijinho pra vocês. Uma salva de palmas! Estamos de volta com o nosso Craqueta em Cena, desta vez discutindo sobre Harry Potter. Vou perguntar para vocês qual que é a importância do trio Harry, Rony e Hermione, e sobretudo dos atores, para esse sucesso dessa série. Eu acho que mostrou amizade, né? Eu acho que o foco principal dos três é a amizade. E principalmente, tipo, a menina ser a inteligente do grupo também deu muita voz, né? Que isso também ajudou muito a formar a Emma como pessoa depois. Que ela é um grande ícone feminista hoje em dia. O que vocês acham desse trio aí, Denis e Serginho? Pra mim, eu acho que em toda a série Harry Potter, acho que os quatro, pra mim, são 4 personagens que... 4 não, 5, que realmente se destacam. O trio, né, o Rony, o Hermione e o Harry, o Neville e o Draco Malfoy. Sim, pra mim também são esses. Esses 5, assim, que se destacam em funções diferentes, mas se destacam. O trio ali, porque é todo certinho. O Neville, porque bate de frente. Fofoqueiro. Né? O Neville. E o Draco, porque ele precisa se mostrar, ele é reprimido.
E acho que quando o trio chega, o trio chega, ele se solta. Não completamente, mas ele tem essa chance de se soltar. E o fato da gente assistir esses personagens literalmente crescerem e os atores crescerem nesses papéis, não é uma espécie de apego a mais que acaba criando um vínculo a mais entre o espectador e os personagens /atores? Eu acho que sim. Naturalidade até, né? Dá aquele ar família, né? Que você se importa com a E vida da realmente- pessoa crescendo ali. Pode dizer, quase peguei o Harry Potter no colo, hoje já é um moço. Porque na maioria, a grande maioria, quem começou Harry Potter cresceu junto com o Harry Potter. E também os atores cresceram juntos. O espectador de Harry Potter cresceu junto com toda a franquia, né? Que é muito interessante. E o legal é que nesse trio também mostrou, mostrou um quarteto, né? Contando com o Malfoy. Mostrou o preconceito também, porque você vê, assim como a mãe do Harry, né, assim como o Harry, na verdade, é um mestiço, né? A Hermione tem o lado dela ser bruxa e não ser Puro sangue. Assim como, na verdade, a mãe do Harry. A mãe do Harry tinha isso Sim. também. Ela era uma bruxa e não era de puro sangue. Então esse preconceito, esse vencimento do preconceito que esse trio já traz também na história é muito importante. A gente comentou, né, na parte passada, né, esses ensinamentos que às vezes as pessoas não entendem, né, da série que amam. Tem essa questão também do preconceito, né, do sangue ruim, né, Sim. dessa luta entre os magos e os trouxas e por aí vai, né? Tudo tem um pouquinho de preconceito do que você não conhece. Tanto é que os trouxas têm preconceito com os bruxos, por isso os bruxos ficam ocultos. E querendo ou não, os bruxos acabam tendo preconceito com os trouxas por causa de achar bobões que não conhecem, primitivos e utensílios inúteis. E é um pouco dessa de realidade e magia, é a Rowling tendo que defender o fato do Dumbledore ser um personagem gay, né? Existe também essa coisa que sai da página e vai pro mundo real, né? Todo o debate Espero que que teve. abordem isso nos filmes. Será que vão abordar? Vocês acham que, Denis, Serginho, vocês Eu acham acho que seria legal, mas já ouvi falar que não vão. não vão? Não vão tocar muito? No ponto assim que eu acho que a autora, acho que ela provavelmente ela até vai querer que aborde isso, mas não depende só dela, né? Tem os diretores, os roteiristas, os produtores, tem muita gente por trás. O marketing. Então tem muita gente por trás. Mas seria interessante e importante eles falarem. Envolve os dois dos principais personagens desses filmes, né? Sim. Sim. E voltando a essa questão dos preconceitos, assim, queria perguntar qual é a casa de vocês nesse mundo de Harry Potter? Sonserina. Sonserina? Você, Denis? Lu falou, tá. Você, Serginho? Eu não E sei qual que é a você, minha. meu amigo Carlos? Só sobrou uma casa para uma pessoa. Eu aceito a casa que me aceitar, fazer o quê? Não tem opção, né? O chapéu seletor manda, a gente vai, né? A gente não tem outra opção, ou existem opções? Dizem que, na verdade, que quem escolhe é o nosso subconsciente, né? Tem essa interessante teoria. Que é você, na verdade, que escolhe sua casa. O chapéu seletor só vai com que a sua mente já está querendo direcionar. Mas infelizmente meu consciente está dizendo que o programa acabou, já esgotamos o nosso tempo. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Serginho. Até a próxima, pessoal, com mais magia.